radiofraternidade.com.br. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes ou de países algo longínquos, dizem-me, eu te ouço pela Rádio Fraternidade. E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus disse que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora, que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Divaldo Pereira Franco. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria a gente estar junto mais uma vez para o nosso momento de Pinga Fogo. Boa noite, meu amigo Jorge Elahá. Boa noite, Rubens. Boa noite para todos que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Uma boa noite para todos. Que bacana, Jorge, que bacana, queridos amigos internautas que estão aí por todo o Brasil, por todo o mundo. É uma alegria, como o Jorge disse mesmo, né? Isso aqui já virou tá virando algo fixo aqui na programação da emissora do bem, e realmente é algo que a gente queria fazer há muito tempo e está caminhando, né, Jorge? Na verdade, a gente nem programou que isso fosse assim, mas está se consolidando. A única parte ruim disso, Rubens, é que é um indicativo de que a pandemia, infelizmente, continua. Essa é a parte ruim. Tá certo. Gente, vamos começar o nosso programa de hoje. Queria convidar você para a gente elevar o pensamento nesse instante, rogando ao alto que possa aproveitar esse nosso momento em que a gente busca uma conexão com Deus, para que a gente se fortaleça diante dos desafios dessa nossa caminhada evolutiva. Senhor, esteja conosco, envolva o nosso querido Jorge Elahá para que ele possa ser o seu fiel instrumento, falando aos corações, esclarecendo, trazendo essa mensagem de esperança que teu evangelho nos proporciona. E é em teu nome, Senhor, que nós iniciamos esse nosso pequenino trabalho de divulgação, de aconchego aos corações daqueles que nos assistem e que nos ouvem nesse instante ou em outro momento, já que o material fica disponível aí pela rede mundial de computadores. Que assim seja. Então vamos lá, segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, a 12ª edição do nosso Pinga Fogo. O Elahá faz aquela abertura para a gente, e na sequência a gente retorna para as nossas perguntas, que já está cheia aqui, Jorge. É com você, meu amigo. Uma boa noite para todos que nos assistem. Hoje, particularmente, gostaria de tocar num assunto que é o nosso planejamento espiritual. Eu percebo que muitas pessoas, de certa maneira, temem a sua própria programação, temem as suas próprias provas e, de alguma forma, resistem para enveredar pelo caminho que as provas apresentam. É importante que nós observemos que as provas significativas da existência,
Eu não estou falando das pequeninas, mas das provas grandes. Aquelas que poderiam estar contidas numa pequena biografia, se nós fizéssemos de nós próprios. Essas são as chamadas grandes provas. As grandes provas, elas são linhas do nosso planejamento. Às vezes, elas não eram linhas que estavam desenhadas antes de nós renascermos, porque pelo nosso livre-arbítrio, nós tomamos algumas decisões que essas linhas passaram a estar inscritas. Mas mesmo que elas não estivessem escritas antes do nosso renascimento, mas se o nosso livre-arbítrio nos levou a determinadas decisões em que nós estamos diante dessas provas, é um indicativo de que, mesmo que elas não fossem as programadas, elas eram previsíveis de acontecer. Ou seja, não era o que deveria ocorrer, mas no desenho que o mundo espiritual fazia, era uma possibilidade a depender do nosso livre-arbítrio. Então, independente do fato de elas serem programadas do ontem ou do hoje, são provas que têm a ver com o eco do nosso próprio eu. Nossas grandes provas são o espelho da nossa própria intimidade. O que nós passamos, as experiências que vivemos, os dramas que temos que atravessar, fazem parte do nosso processo de crescimento espiritual. E a nossa resistência em viver essas provas, a nossa dificuldade em atravessar essas provas, é o grande indicativo de que verdadeiramente essas experiências têm a ver conosco. Por isso que elas não são tão incomodativas. Por quê? Porque elas dizem respeito a algo que está dentro da nossa alma. E quando essas provas nos chegam, a gente resiste, porque são dolorosas demais. O que fazer, portanto? Nos fortalecer diante das provas. Porque viver na Terra é enfrentar a nossa própria realidade. Nós passaremos por provas difíceis? Sim, todos nós passaremos. Todos nós temos grandes provas para atravessar na existência, e uma prova, a prova capital, a grande prova que você tem que atravessar no mar da vida. Essa grande prova nem sempre é vista pelo mundo. Às vezes, a grande prova é suportada no silêncio do nosso lar, ou no silêncio da intimidade dos nossos corações, sem que até outras pessoas nem saibam que ela exista. Mas todos nós temos uma grande prova para atravessar, e várias provas relevantes que estão no conjunto das nossas programações. Não temamos a nossa própria história. Não temamos as experiências que a vida nos chama a viver, mas preparemos os nossos corações, como quem faz uma viagem para atravessar o mar. Coloquemos todas as provisões que a gente precisa, os alimentos, o combustível, as cordas, velas reservas, bússolas e todos os instrumentos para que a gente faça a grande viagem. Levemos o mapa junto conosco, o mapa da vida, a bússola da fé, as velas da coragem, para que a gente consiga singrar esses mares sem medo. É lógico que nós teremos as nossas angústias. É natural, porque são provas que mexem muito conosco. Mas guardemos a fé. Redobremos a nossa coragem, porque não estaremos sozinhos. Busquemos a fé, busquemos a oração, e não temamos o futuro, porque é preciso que a gente atravesse essas provas para que a gente vença as dificuldades profundas que nós trazemos em nós e ultrapassemos esse limite, que às vezes há muitas encarnações a gente não está conseguindo ultrapassar. Nós chegamos até o meio da jornada e quando desistimos, temos que fazer o caminho todo de novo. Está na hora de aproveitarmos todo o material que nós recebemos. Nós temos um ferramental excelente hoje, através do conhecimento espírita, para que a gente consiga atravessar melhor esse momento. Lancemos mão desse recurso. Utilizemos tudo que a gente tem, mas é tudo para atravessar o mar. Nós temos que fazer essa travessia.
Na mitologia grega, existe uma história que é a história de Ulisses, que tinha que atravessar um local onde havia muitas pedras e geralmente as embarcações não ultrapassavam porque haviam sereias que cantavam e o canto das sereias iludia os navegadores e eles então viravam o barco na direção das sereias que ficavam nas pedras e, portanto, se arrebentavam. É esse canto da sereia que nós precisamos aprender a resistir. Conta a lenda que Ulisses tapou os ouvidos com cera e mandou que o amarrassem no mastro do barco para que ele não se seduzisse pelo cantar da sereia. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos munir de todas as ferramentas para que esse canto da sereia não leve os nossos barcos na direção das pedras, mas que a gente consiga vencer o pedral, atravessar em segurança e fazermos a viagem que ainda não conseguimos fazer, porque não estamos usando todo o recurso que já temos e não estamos lançando. Nós sabemos o que temos que fazer, nós temos força suficiente para vencer a dificuldade. Nós só precisamos lançar mão disso, acreditar em Deus, naqueles que nos tutelam e fazer tudo o que a gente puder para ser feliz espiritualmente, não com os valores da terra, mas espiritualmente. A felicidade do espírito, que é a felicidade que não passa. A felicidade que a terra pode nos dar, não tem condição de nos fazer felizes para sempre. Então vamos lá, né, Jorge? Vamos para as nossas perguntas de hoje. Nós começamos uma que chegou pelo WhatsApp. A Sandra Miranda pergunta. Ela agradece, gosta muito do seu jeito e diz o seguinte: olha, o Centro Espírita que trabalho como voluntária decidiu atender virtualmente. Porém, os trabalhadores atuarão em suas casas. O lar tem a mesma sustentação e proteção que o Centro Espírita. É indicado desenvolver trabalhos de passes e atendimento fraterno na própria casa? Essa iniciativa é adequada devido ao momento pandêmico? Sandra Miranda pergunta. Boa noite, Sandra. Realmente a sua pergunta é uma pergunta muito importante, porque é fato que a ambiência espiritual de uma casa espírita ela é muito mais apropriada para um trabalho de socorro espiritual do que os nossos lares, que têm uma proposta diferente. A proposta do lar é ser a universidade da alma, um espaço onde os espíritos vão se reencontrar para a cicatrização das feridas e a consagração dos laços de amor. A proposta do centro espírita é uma proposta diferente. Então, realmente, os centros espíritas são mais adequados para essa tarefa. Porém, nós estamos vivendo uma circunstância onde essa solução ideal ela não está podendo ser vivida. Não dá para a gente viver essa solução ideal, porque nesse momento, a circunstância de nós nos reunirmos numa instituição pública ou privada que seja, mas que agregue um público maior, ela não está sendo indicada pela legislação, não está sendo indicada pelas autoridades, e nos compete obedecer às nossas autoridades constituídas. O que fazer, então? Uma alternativa que nós teríamos seria suspender integralmente os trabalhos. A gente não pode fazer, suspende tudo. Então, como a gente não pode retornar às atividades para a normalidade que tínhamos antes e cortar integralmente as atividades poderia gerar um prejuízo ainda maior, nós estamos adotando uma solução que não é a ideal. Você tem razão, não é a ideal. Mas é o que temos. Então, já que é o que temos, o que podemos fazer para que ela seja melhor aproveitada? O ideal é que, no momento em que essas atividades doutrinárias estão sendo feitas em casa, que a gente faça uma preparação de ambiente em casa até maior do que aquela que nós fazemos costumeiramente na casa espírita. É preciso que a gente se recolha, que a gente se prepare, para que haja uma imantação mais efetiva e a gente consiga fazer o trabalho com mais eficiência. Mas, sem dúvida nenhuma, assim que esse período mais complicado passar, as atividades doutrinárias devem ser conduzidas para a casa espírita, que é o local ideal para que isso ocorra. Enquanto isso não acontece, para que a gente não negue o socorro ao semelhante e não feche os nossos corações ante a possibilidade de ser útil, a gente vai
fazer a solução possível, utilizar os ambientes que a gente tem para fazer o trabalho que a gente pode realizar. Existe, talvez, uma possibilidade que a gente também possa conseguir, que seria um grupo reduzidíssimo de pessoas dentro da instituição espírita, em salas distintas, realizando o trabalho para não estar em casa. É uma possibilidade também. Você leva umas 4 pessoas para a casa espírita, destina cada uma num ponto diferente, a depender da condição de cada um, porque isso não tem nada absoluto, e cada um num canto, distante, sem muito contato social, com o distanciamento social que a legislação estabelece, e sem ser público, essas pessoas de lá poderem fazer também o trabalho espiritual que precisa ser feito. É uma outra alternativa que tem que se fazer. O movimento espírita é muito jovem, a pandemia também é muito jovem, a gente não tem a solução ideal para as coisas, a gente tem que procurar a solução. O que a gente sabe é que o ideal é tudo na casa espírita. Enquanto o ideal não chega, a gente vai ensaiando soluções alternativas aonde o amor precisa tomar parte nas nossas decisões. Muito bem, nós estamos com o Jorge Elahá, esse é o Pinga Fogo aqui na Web Rádio Fraternidade, a sua 12ª edição. A Manuela Ricciardi, nossa colaboradora, está lá em Portugal e aí ela escreveu aqui pedindo para você ajudar ela a entender. Jorge, não sei o que pensar. Se as asas existem mesmo em espíritos avançados ou é imaginação dos escritores e pintores? As asas dos anjos. Ah, sim, as asas. Se as asas existem mesmo em espíritos avançados ou é imaginação dos escritores e pintores? Um abraço para a Manuela, que é nossa voluntária, que ajuda a gente, está lá em Portugal. Eu não sei se é boa noite ou já é bom dia lá em Portugal, acho que já é até bom boa dia. Noite. Boa noite, né? 5 horas. Ah, não, já virou, né? Tá certo. Já virou. Boa noite. Então, boa noite, bom dia para você, Manuela, aí em Portugal. Manuela, o que fez com que surgisse essa ideia das asas? É porque os espíritos apareciam para as pessoas entrando pelas janelas. Como que entra se não tem asa? Como é que voa sem asa? Os espíritos entravam pelas janelas, saíam pelas janelas, flutuavam no ar. Como se eles não têm nenhum instrumento? Então, evidentemente, se idealizou que eles devessem ter algum instrumento para deslocamento, que eles se deslocavam com uma velocidade muito grande. Só pode ser uma coisa, só pode ser asa. Então, se constituiu romanticamente, metaforicamente, a figura das asas. É tão bonitinho, por sinal, né? A figura das asas como sendo o instrumento do qual os espíritos superiores se valem para que isso seja feito. Existe uma obra que não posso dizer que é uma obra segura, porque não é uma obra que, de certa maneira, ela foi acolhida pelo movimento espírita, mas tem uma obra de muitos anos atrás, ela é da década de 80, chamada A Segunda Morte. Essa obra acabou sendo, nem ela é mais editada, mas porque ela tinha uma série de equívocos doutrinários, e nessa obra ele falava que quando o espírito alcançava uma evolução muito grande, então jorros de luz saíam das costas e dava a sensação de que fossem asas. Mas é uma obra só que fala isso, essa obra não tem só essa condição de excepcionalidade, ela tem muitas outras coisas que só ela fala, muitas coisas que ela fala são questionáveis, então, se de repente você pegou essa obra para ler, essa obra ela não é uma obra que foi acolhida pelo movimento espírita em função de uma série de posicionamentos que ela possui. Excetuando essa, não há nenhuma outra que fale nada semelhante, da onde se conclui que, efetivamente, as asas dos anjos nada mais são do que alegorias criadas pelos nossos artistas. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook, vou jogar aqui. Elahá, quando se fala que Maria não engravidou virgem, como entender a recusa de José a ponto de ser preciso uma intervenção divina através da visita de Gabriel? Pergunta feita pelo Cosme, pelo Facebook. Jorge, Pinga Fogo é assim mesmo. Eu respondo? Vai, Jorge. Não sei, ué. Vou responder. Vamos lá. Eu vou responder. Olha só. A opinião do Jorge? Não é opinião minha, não. Então tá bom, vamos lá. Não é opinião minha, não. Olha, é o seguinte,
A ideia de que Jesus tenha sido criado de maneira excepcional, ela não é uma condição apenas para ele. Vários outros iniciados da história da humanidade também tiveram histórias semelhantes. Krishna também nasceu de maneira excepcional, o Buda também foi concebido de maneira excepcional, e Pitágoras também era esperado como sendo fruto dos deuses, junto com a mãe dele, que daria origem a um novo ser extraordinário, que era a personificação da divindade entre os homens. Isso está no livro Os Filósofos, de Herculano Pires, e aí nasce Pitágoras. Então, essa ideia de uma virgem é um pensamento que é muito, muito corriqueiro, né? Também existe um outro ponto dentro dessa questão que fala que a palavra virgem em hebraico é a mesma de moça, de uma jovem. Então, jovem e virgem era a mesma coisa, porque na época era sinônimo. Então, quando se dizia que ele seria filho de uma virgem, é que ele seria filho de uma moça jovem, de uma moça jovem. E aí eu vou falar aqui uma coisa. Bom, vamos lá. Esse pensamento que eu vou colocar, ele não é um pensamento espírita, ele é um pensamento que existe dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Existe uma obra chamada Talmud. O Talmud é um livro dos comentários dos rabinos. Vários rabinos fazem comentários e os rabinos famosos são levados para dentro do Talmud, eles têm capítulos. Entre os vários comentaristas, que são diversos dentro do Talmud, existe um chamado Yeshua ben Pantira. Yeshua ben Pantira. O nome de Jesus era Yeshua. Ben, em hebraico, significa filho. E Pantira era o nome de um soldado romano. Então, Yeshua ben Pantira, que é um rabino que tem suas inscrições dentro do Talmud, a história dele é que a mãe dele teria sido violentada por um soldado, quando jovem. E ele teria nascido dessa vinculação com esse soldado. E que o marido acolheu o casamento porque ele foi orientado para que acolhesse a moça, porque iria nascer uma pessoa muito especial, que seria Yeshua ben Pantira. Não há nenhuma vinculação que obrigue a dizer que um é o outro, mas alguns estudiosos chegam a levantar a hipótese de que essa seja a razão de casar as histórias, que José teria recebido a orientação, porque isso poderia ter acontecido. Não há nenhuma indicação doutrinária espírita nesse sentido, né? Mas é só para a gente perceber que, entre as várias hipóteses que se pode ter, uma delas pode ser essa. Se a gente imaginar que ali existia um império romano com seus soldados agressivos e violentos, não é uma impossibilidade. O que não tira o mérito de Jesus, porque não é a razão, não é o corpo que faz a excelsitude do espírito. Então, se isso foi a história dele, nós não sabemos. Mas essa versão que algumas pessoas levantam é uma hipótese que pode levar a uma explicação do porquê da recusa e o anjo dizer, case. Mas, até onde a nossa vista alcança, o relacionamento que deu origem a Jesus não necessariamente precisa ser divino para que dê origem a um ser diferenciado. Então, se é José, o pai dele, ou se aconteceu isso que alguns autores comentam que teria acontecido, isso é o que menos importa. O que importa é a mensagem que ele deixou, a informação preciosa que o Cristo trouxe. Então, talvez por aí a gente possa encontrar algumas explicações. Na verdade, essas dúvidas, essas questões que a gente tem, elas nos remetem ao conhecimento de um Jesus que é um Jesus que interessa menos para nós. Porque o Jesus que mais nos interessa é o Jesus doutrinário, o Jesus que nos traz as lições de comportamento. Porque as questões recorrentes à sua vida comum, próprio Allan Kardec, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, disse, essa parte eu não vou tratar, porque ela, como outras 3,
que seriam os milagres, as predições e as palavras que a igreja tomou como dogma, são frutos de controvérsia e acabam não nos levando a uma conclusão, a gente não vai nunca conseguir a resposta ideal. Por isso a gente se prende no aspecto moral do Cristo, que esse sim é o que nos importa mais. Até porque é realmente o aspecto moral que vai fazer com que a gente caminhe, né? Não adianta a gente ter o conhecimento desses outros detalhes se nós não fizermos ou colocarmos em prática toda a moral ensinada pelo Cristo. Uma pergunta que nos chegou aqui pelo YouTube, deixa eu colocar ela aqui para a gente ver o seu comentário. Jorge, é feita pelo Daniel Rosa, de Assis. Jorge, como lidar com o superior hierárquico que ainda não trata todos os subalternos com igualdade fraterna, não reconhecendo o valor de cada um? Como ser um cristão no convívio assertivo? Eu recomendaria a leitura da página O Homem de Bem, que diz que ele toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica seus interesses em favor da justiça, e se por algum motivo a vida social colocou homens sobre a sua autoridade, que ele se submete a essa autoridade, e que se ele tem alguém para comandar, que ele os trata com humanidade. Esse seria um bom indicativo para a gente fazer. Lembrando que ordem ilegal não se cumpre, né? E não é porque alguém mandou fazer uma coisa ilegal, a gente vai cumprir. E já que estamos falando do mundo profissional, eu acho que eu já comentei isso aqui em outros Pinga Fogo, mas eu vou me repetir. No mundo profissional, quando algo nos incomoda, nós temos a opção que os dinossauros tiveram. Quando a evolução empurrou os dinossauros no caminho de que eles tinham que tomar uma decisão, eles tinham 3 caminhos para seguir. E no mundo profissional, quando a gente fica encurralado, a gente tem 3 opções para seguir. Opção número 1, que era a mesma dos dinossauros, é a mesma do mundo profissional. Primeira delas, morrer. Muitos dinossauros não conseguiram e morreram, ou seja, você morre profissionalmente, você se anula profissionalmente e vive ali numa condição até ruim, se deprime e se submete ao subjugo de alguém. Morrer é uma das alternativas. Alternativa número 2, ou morre ou migra. O que é migrar? Os dinossauros estavam numa região, eles migravam para outra. Aqui está ruim, eu migrar. Então, é migrar de emprego, não está bom aqui, a gente migra para outro lugar. Vai experimentar uma outra opção para sobreviver. Então, a gente tem ou migra, ou morre, ou se adapta. Se adapta é o quê? Desenvolver recursos para sobreviver com qualidade no ambiente que eu estou. Então, muitos dos dinossauros não morreram em função de um meio ambiente hostil, também não migraram, eles desenvolveram características para se adaptarem àquele meio, beber água salgada, engrossou a pele para poder sobreviver a um clima mais quente, criaram os ovos de cascadura para que conseguissem colocar os ovos em terra firme. Então, várias alternativas foram buscadas no processo da evolução das espécies. Então, ou migra, ou morre, ou se adapta. Então, ou a pessoa arranja um outro emprego, ou ela se anula profissionalmente, ou ela se adapta, criando condições de sobreviver nesse lugar, estabelecendo limites. E aí, nessa hora, a página O Homem de Bem pode ajudar bastante. Como uma orientação prática, se o ambiente está pesado, eu sugiro que você inaugure no seu ambiente de trabalho um momento de oração. O momento de oração não é um momento espírita, é um momento de oração, em que você reúne as pessoas de diversos credos para que a gente ore junto, leia uma página junto. Essa página não pode falar de reencarnação, de mediunidade, mundo espiritual, de lei de causa e efeito, só moral. Uma coisa que trabalha cultura de paz. Que cultura de paz, ela não envereda pelo caminho da espiritualidade para respeitar a crença dos outros. Proponha para os amigos a criação de um momento semanal ou antes de começar o expediente para uma leitura de uma página que pode ser o Otimismo em Gotas, que é uma obra muito boa do Torres Pastorino, que serve a todos os cultos religiosos, e aí você chama todo mundo, a gente faz uma leiturazinha pequena, depois faz uma oração. Geralmente o pessoal gosta de fazer umas orações de mão dada, a gente não está na casa espírita mesmo, então não tem obrigatoriedade de não ter rituais,
e para a gente poder até dar um sentido de união, a gente dá as mãos para dizer, não, ninguém vai dar mão, porque ninguém vai fazer nenhum tipo de ato externo. Não é movimento espírita, não precisa esse rigor todo. A gente dá as mãos, faz a oração, vai ter um que vai querer orar o Pai Nosso, ore o Pai Nosso. E aí vai ter outro que vai querer ler um pedaço da Bíblia, leia um pedaço da Bíblia. E com isso você vai criando um espaço onde as pessoas vão se fortalecendo. Isso vai ajudar os companheiros a fazerem alguma coisa nesse sentido. Mas é muito importante que a gente proteja as pessoas, porque o homem de bem toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus interesses em favor da justiça. Meu querido Jorge Elahá, nós estamos ao vivo, né? Você pode estar acompanhando agora ou vai ouvir depois aí no YouTube, no Facebook. Mas chegou uma pergunta aqui muito interessante pelo WhatsApp. O Alexandre Magno, lá de Ibireté, aqui em Minas Gerais, ele fez várias perguntas. Eu falei para ele que vou escolher só uma, porque cada pergunta aqui é uma palestra. Os espíritos auxiliam pessoas a contemplar prêmios significativos na loteria? Eles dão a dica lá, qual vão ser os números da Mega Sena, da não sei mais o quê. E aí? Se um acontecimento ele é relevante para a encarnação de uma pessoa, por exemplo, receber um prêmio de loteria de milhões altera a dinâmica de uma família, altera a dinâmica de uma pessoa. Então, se isso é relevante na síntese da existência, então é porque é um elemento que não passou despercebido da espiritualidade. Se é um prêmio que aconteceu que não mudou a vida de ninguém, a gente só jogou e, olha, ganhamos. Ganhou. Mas esse prêmio, ele não muda nada. Às vezes você até consegue comprar uma coisinha. Eu comprei essa TV, acertei a quina, não era da mesa, mas acertou a quina da loteria. Então, comprei a TV, não vai mudar a minha vida. Nessas circunstâncias que a gente não tem uma mudança de vida, a influência dos espíritos ela não é necessariamente firme de ter acontecido. Mas se alguém tem uma experiência de passar por um prêmio de loteria que altera a sua condição social fortemente, acerta na Mega Sena da virada, ganha um dinheiro muito expressivo que modifica a família, modifica tudo. Então, é pouco provável, né, que um evento desse tipo passe despercebido dos mentores. O que significa dizer, no planejamento espiritual, essa era uma possibilidade. Não quer dizer que ele viesse para passar exatamente por isso, mas era uma possibilidade. E uma vez que as condições se fazem, os espíritos, então, podem interferir nesse processo para concretizar planejamentos que estejam previstos de acontecer. Pode acontecer, né? Não é que vai, os espíritos ditem para nós. Não é isso não, né, Jorge? Não. Então vamos lá. A Magna Lopes pergunta o seguinte: boa noite a todos, gosto muito de suas palestras. Você poderia falar a respeito do alcoolismo e da esquizofrenia? Magna Lopes. Boa noite, Magda. Vamos falar primeiro do alcoolismo. O alcoolismo é o vício mais antigo que a gente tem na face da Terra. Foi o primeiro de todos eles que nós descobrimos isso lá no passado, quando os homens começaram a fermentar a uva e descobriram que dela produzia uma bebida que alterava a condição de lucidez das pessoas. Então, é uma história muito antiga. No Império Romano, nós temos várias pessoas com problema de alcoolismo desde aquela época. E esse fenômeno, ele atravessa a história da humanidade. Ele só foi ser reconhecido como doença no século XX. Até então, ele era tido como um fenômeno que não era necessariamente doença. A partir do momento que ele é reconhecido como doença, o sistema de saúde trata de maneira distinta, as empresas têm que tratar de maneira distinta, existe todo um tratamento em função disso e da necessidade da gente cuidar dessa questão de maneira mais detalhada. Do ponto de vista espiritual, a doutrina espírita nos assevera que o alcoolismo ele possui raízes espirituais muito profundas e que muitas vezes os espíritos é que impulsionam as pessoas para essas experiências infelizes.
Nem todas as pessoas que experimentam o álcool são dependentes dele. Há pessoas que experimentam, mas não se tornam dependentes. Há pessoas que experimentam e se tornam dependentes. A gente vai dizer que ele dá problema quando ele ocorre, ele dá problema para os dois lados. Ou ele interfere na minha vida social / profissional, ou seja, há algum problema para a minha atividade profissional e atividade social, eu sou inconveniente, no meu trabalho eu também tenho faltas, ou quando eu tenho problemas na minha atividade doméstica, familiar. Aí você vê que está na hora da gente começar a pensar. Dificilmente quem tem problema com álcool admite que tem. Como a gente não sabe quem de nós tem tendência para desenvolver, o mais adequado é que a gente evite. Porque você evitando, o corpo humano não foi desenhado para precisar de álcool, e não tem essa necessidade. Nós é que criamos essa necessidade. Mas é importante que a gente atente para que isso não se torne um vício, né? Que começa a prejudicar as pessoas. A partir do momento que você se torna vinculado a esse tipo de doença, os espíritos que se vinculam a nós, eles são de duas naturezas, os que nos odeiam e os que são afins a nós. Existem espíritos que nos odeiam e que impulsionam para o vício do álcool para destruir você. E outros que são nossos grandes parceiros do passado, antigos bebedores de taverna, da época da Idade Moderna, da Idade Contemporânea mesmo, mas e até da Idade Antiga, e que continuam vinculados a nós e que continuam nos sugerindo que a gente faça uso dessa substância. E aí, às vezes, esses nem querem, na verdade, nos prejudicar, mas porque são grandes parceiros, não se afastam. São os casos de obsessão mais difíceis de serem tratados, são das obsessões por afinidade e não das obsessões odiosas. Então, quando você tem em casa alguém que vive o drama do alcoolismo, é muito importante procurar ajuda, porque é difícil sair sozinho, porque é uma doença que precisa ser vista como tal. E aí você precisa de um acompanhamento, às vezes precisa participar de uma AA, precisa de alguma experiência que consiga retirar a pessoa desse cenário. O álcool, ele tem o condão de ser a porta aberta para todos os demais vícios, porque ele fragiliza as resistências do ego. Então, você tem pessoas que, sem beber, não são capazes de determinados atos, mas quando ela bebe, ela bebe o juízo junto com a bebida, aí acabou. Então, quando ela não bebe, ela não se droga, mas se ela bebeu, ela vai se drogar também. Se ela beber, ela se desregra sexualmente. Quando ela bebe, ela acaba tendo comportamentos que ela não teria quando ela não bebe. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E como ela é uma porta aberta para outros vícios, ocorre de que quando você se vincula ao alcoolismo, uma série de entidades se vinculam a você e para se retirar torna-se bem difícil. E algumas vezes a gente atravessa uma existência inteira envolvido com o drama do alcoolismo e quando desencarna, permanece do lado de lá, ainda na doença, mesmo após a morte, se vinculando a pessoas que bebem para estimulá-las a beber, para sentir o prazer que elas sentem quando bebem. Então, eu não tenho mais como beber o álcool, eu me conecto em pessoas que bebem e usufruo do gozo que elas têm para que eu também tenha o mesmo prazer da bebida. Então, isso é que faz com que muitas pessoas continuem bebendo, são as perturbações espirituais às quais nós estamos sujeitos pela presença de outros espíritos que se vinculam a nós. Então, o alcoolismo, pela ótica da doutrina espírita, é um problema, a gente precisa, de certa maneira, evitar, por conta das vinculações espirituais que ele nos favorece, e também pela possibilidade de abrir a porta para diversos vícios. Tanto quanto a gente puder manter a nossa vida longe dessa experiência, tanto melhor para nós, porque nos evita viver coisas desagradáveis e companhias espirituais infelizes. Sobre a segunda parte da sua pergunta, sobre a esquizofrenia, nós temos uma obra que trata sobre isso, que é a obra Loucura e Obsessão, onde trata casos de esquizofrenia, em que remete ao fato de que são espíritos que tiveram grandes culpas no passado e que hoje reencarnam, e eles não querem manter contato com esse processo do ontem, então eles têm um certo bloqueio. Quando você aproxima a experiência do ontem no hoje, eles, então, não conseguem fazer
o comportamento esperado e podem provocar neles os surtos. E aí são sinais de dramas do ontem acostados no hoje. Nos casos em que você tem pessoas com problemas de esquizofrenia dentro do lar, é um indicativo de que a família como um todo tem responsabilidades coletivas. A gente não pode abandonar, deve cuidar. Os tratamentos para a esquizofrenia são complicados, porque os prognósticos de cura não são bons, mas existe a medicação que pode ser tomada para que contenha a pessoa, para que ela não entre nos surtos desnecessários. E aí, companhias espirituais indesejáveis podem aparecer nessas circunstâncias. Portanto, redobrar a experiência no lar e fazer tudo o que a gente puder para manter um equilíbrio dentro de casa. Muito bem, está pegando um gancho disso. Loucura e Obsessão, livro indicado pelo Jorge, psicografia do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. É uma boa para você ter conhecimento acerca da questão da esquizofrenia. Jorge, E assim, só um detalhe, não se assuste com a obra, porque a obra parece que não vai tratar de esquizofrenia, porque ela trata de 3 temáticas. Ela trata de umbanda, homossexualidade e esquizofrenia. São 3 elementos numa obra só. E é muito interessante mesmo, viu, gente? Tem uma pergunta que chegou aqui para nós da Andréia Souza, eu vou colocar aqui para a gente ver. Ela, como consolar uma mãe que sua filha querida partiu na grande jornada no auge da juventude? Como fazê-la voltar a ter brilhos nos olhos? É com você, meu amigo. Essa é a mais difícil de todas as provas, a perda dos entes queridos e, fundamentalmente, a perda dos filhos. Eu remeteria você ao capítulo 11 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que fala sobre consolo. Nessa mensagem, Emmanuel usa uma imagem que eu acho muito bonita, em que ele diz que o homem sem consolo é como alguém que morasse no fundo de uma caverna escura. E a doutrina espírita é o consolo que está do lado de fora da caverna. O consolo não entra na caverna escura. A pessoa tem que abandonar a caverna escura para ir na direção do consolo. Então, o que se quer dizer com isso na prática? É que se você for perguntar para uma mãe, dizendo para ela assim, olha, vamos no centro espírita, porque lá é uma doutrina consoladora, vai lhe trazer consolo com relação à sua filha, ela vai. Mas qual é o melhor de todos os consolos que uma mãe quer com um filho que faleceu? Ela quer o filho de volta. O que ela gostaria é que alguém tivesse o poder mágico de trazer o seu filho de volta à vida. Como ninguém vai conseguir fazer isso, se ela não tiver uma mudança interior, ela fica no fundo da caverna, porque o que é que me consola? Meu filho novamente junto comigo. Essa condição, ela não vai ser possível, porque ele já desencarnou. Então, para que ela se console, ela tem que sair do fundo da caverna na direção da luz que está do lado de fora. Qual é o consolo que a doutrina espírita oferece? O consolo da doutrina espírita oferece não é gratuito, ele exige mudança. Só existe consolo se você efetivamente conseguir fazer uma mudança de mentalidade. Se eu disser, eu quero meu filho vivo, eu quero meu filho de volta, eu não aceito outra alternativa, a doutrina espírita não consola. Ela vem na casa espírita, ela ouve a palestra e diz, não me consolou. Não é isso que eu quero meu filho de volta. O consolo só vai acontecer quando você efetivamente transforma seu mundo interior. De que maneira que você transforma? Quando você diz, eu sei que meu filho vive. Ele não está comigo, mas ele vive. Aí eu vou mudando minha cabeça. Eu sei que ele está comigo. Não está fisicamente, mas está comigo. Eu sei que vou poder rever meu filho. Eu sei que ele ainda me ama. Eu encontro meu filho no sonho. Então, essa mudança de cabeça, essa capacidade de você reinterpretar a vida por outro ângulo, é que é o consolo que a doutrina espírita pode oferecer para nós. Eu convidaria essa senhora a assistir um filme que foi produzido por um companheiro espírita de Santa Catarina. Esse é um filme que está no YouTube, disponível. O nome do filme é O Anjo. O Anjo.
que ela assista. É um filme de 1 hora e pouco, em que vai contar a história de uma criança que desencarna e todo o desenrolar espiritual da história. Então, assistir esse filme talvez seja um bom instrumento, porque às vezes as pessoas, quando perdem seus filhos, elas têm dificuldade de fazer uma leitura. E você chega com ela e diz, olha, toma, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai ler, eu não quero ler isso, quero é meu filho. Naquele momento, até a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é difícil, porque ela quer uma coisa que ela tem uma leitura imediata. Então, talvez, assistir esse filme, que trata a temática de maneira logo muito direta, começa logo com a desencarnação do menino e o drama da família, possa ajudar. O filme é autobiográfico, o companheiro que produziu o filme conta no filme a sua própria história, aquilo que aconteceu com ele, e isso pode ajudar muito para que ela consiga ter uma noção mais clara do que está acontecendo. Talvez esse seja um bom instrumento de consolo, e depois que esse período mais forte do luto passar, porque a gente tem que respeitar esse período forte do luto, quando ela começar a vir atrás de consolo e de respostas, e não de querer que a história não tenha acontecido, porque a primeira fase do luto é a negação do que aconteceu. Quando passar o período da negação, e que a pessoa começar a refletir e querer realmente uma explicação para o que se dê, aí a gente pode entrar com uma conversa e depois com uma literatura espírita. É difícil para quem perdeu um filho conversar, ler um texto, se ela não tem conhecimento espírita. A conversa, nesse momento, exerce um papel extraordinário, porque é coração em coração, indo ao encontro daquilo que a pessoa está buscando. Essa talvez seja a melhor forma da gente socorrer a sua amiga que passa por essa dificuldade. Muito bem, Jorge, Elahá, ouvintes da Emissora do Bem, nós estamos ao vivo. Elahá, tem uma pergunta aqui, muito interessante, que a Diana acabou de me passar aqui. A pessoa diz que gosta muito desse nosso momento de bate-papo, e ela está com uma dificuldade e pediu um socorro. Ela diz o seguinte, olha, faz exatamente 3 anos que a mãe do meu marido morreu. De lá para cá, a relação do meu filho com o pai está insustentável. A falta de respeito dele para conosco é insuportável. Já houve violência física do filho para o pai, violência verbal comigo, uso de drogas, furtos de cartão, carro, tem diagnóstico de transtorno bipolar e personalidade antissocial. Está no 3º psiquiatra, tentou suicídio em novembro de 2019, culpou o pai. Um caos. Atualmente o pai se afastou por não suportar e largou toda a responsabilidade para mim, a mãe. Um caos. Não sei o que fazer, mas estou em paz, pois há mais de 1 ano e meio me dedico à doutrina espírita e há 6 meses faço o evangelho no lar. Então está aí o pedido da nossa ouvinte que gostaria de ouvir uma luz aí. Ela é com você. Ela deixou o nome? Ela chama Kika de Santa Catarina. Kika, boa noite para você. O seu drama é um drama muito difícil, embora ele não seja incomum. Nós estamos tendo na nossa sociedade hoje uma quantidade muito grande de experiências desse tipo. E tentar resolver essa questão em poucas palavras é um tanto difícil. Por quê? Porque são situações bastante complexas. Você tem aí vários elementos na história que precisam ser cuidados. Então, você tem uma relação sua com seu marido que também precisa ser tratada, que ela pode estar enferma. Pelo fato dele ter deixado tudo sob a sua responsabilidade, você tem aí um ponto de inflamação na relação, tá? Também precisa ser cuidado essa parte. Agora, com relação ao caso do menino, as drogas exercem um fator muito forte dentro disso. Esse comportamento agressivo, essa forma de agir, ela tem muito a ver com a questão do consumo de droga. O roubo do cartão, o roubo do carro, os excessos de conduta, eles decorrem muito desse tipo de situação. Só que a gente não pode culpar a droga. Que, embora ela seja a causa disso, ela não é a causa primária. Existe uma causa que levou à droga. Então, a droga produz uma série de comportamentos.
Só que antes da droga, existe algo que diz assim, o que levou ele às drogas? O que foi que fez com que esse garoto tivesse a decisão de partir para esse tipo de experiência? Às vezes, essas condutas, elas estão no lado dos pais. E a gente, às vezes, quando lida com psicólogo, eles sempre têm uma tendência a dizer assim, a culpa é dos pais. Os pais é que fizeram os meninos serem assim. É verdade, uma boa parte das histórias são essas. Mas existem muitos casos em que os pais não são os que promovem esses fenômenos. Os filhos, individualmente, possuem características desse tipo. Às vezes você tem 4 filhos e você tem um que se droga, que fez uma ruptura com todos os padrões que a família possui. Mas os pais cuidam de todos de maneira igual. O que aconteceu? Então, existe responsabilidade de um lado e existe responsabilidade do outro. O filho, nessas circunstâncias, ele também tem sua parcela de responsabilidade. Então, os pais têm? Têm. Mas os filhos também têm. Porque é muito cômodo você jogar as responsabilidades todas nas costas dos pais, como se os filhos fossem criaturas ingênuas e indefesas, fruto único das condutas de seus pais. A doutrina espírita não abraça essa ideia, porque ela não admite que as pessoas sejam fruto do meio, porque admite que o meio influencia, mas não determina. Porque os espíritos, na verdade, os nossos jovens, eles têm uma história anterior a essa da existência atual. E, portanto, alguns dos nossos jovens são almas conflituadas do ontem e que, por conta disso, possuem dificuldade de aceitar determinados comandos que a vida lhes impõe. Então, eles vêm de um passado complexo, complicado, chegam numa família e, às vezes, a família está desarrumada e eles, então, se perdem. Às vezes, não, a família pode estar arrumada e eles se perdem apesar dessa família. Então, o que fazer nesses casos? A primeira coisa a fazer é retirar de si toda a responsabilidade de culpa integral de tudo que aconteceu. Nós não podemos assumir as responsabilidades integrais por aquilo que os nossos filhos fazem. Se os nossos filhos já são maiores, com menos responsabilidades ainda. Então, o que deve ser feito? A gente deve sentar, deve conversar e deve estabelecer o que deve ser trabalhado nessa família, tá? Então, a procura de um psicólogo não deve ser só para ele, tem que ser para o grupo como um todo, porque quando um desarranja, quando uma engrenagem sai do lugar, você precisa tratar o organismo como um todo. Então, você também precisa, o marido, seu marido, o pai, também precisa de um tratamento psicológico, de um atendimento psicológico. E, provavelmente, a depender da circunstância, de como esteja o seu estado de espírito, pode ser ou não que você precise também de um atendimento psiquiátrico para poder administrar alguma substância para facilitar com que você se equilibre. Mas me parece que você não está precisando dessa substância. Talvez seu marido esteja mais provável de estar passando por essa situação. O menino já está no psicólogo e no psiquiatra também, pelo que eu pude perceber. Então, a gente vai administrando, fazendo o que a gente puder. Se ele chegou ao ponto de estar roubando, estar mexendo nas coisas, tomando cartão de crédito, talvez você precise endurecer com ele. Eu sei que é duro endurecer com o filho, porque a gente sabe, quem tem filho que é adicto, que quando você endurece muito, ele pode ir para o crime. Os pais que têm filhos que têm problema com drogas, eles têm medo de endurecer muito o jogo, dizer, não vou dar dinheiro para você, aí ele vai e rouba para poder ter dinheiro, ele se complica muito mais e desgasta você muito mais ter que lidar com delegacia e ver seu filho amado preso. Mas é preciso que a gente tenha um grupo de apoio para que a gente consiga atravessar essas experiências que podem acontecer. Jovens que possuem a conduta de pegar o cartão, pegar o carro, pegar dinheiro, abrir bolsas, levar o que tem em casa, fazer pequenos furtos de celular, de objetos eletrônicos, para vender em troca de droga, mesmo tendo uma condição social satisfatória, é um indicativo de que eles, muito provavelmente, podem vir a cometer atos semelhantes se não tiverem provido de recurso financeiro. É uma possibilidade. Então, você precisa se fortalecer
para o caso de isso acontecer, porque isso não é uma condição impensável, isso é muito provável nas circunstâncias que você está. Então, vamos lá, vamos organizar o que tem que ser feito. Ponto número 1, trabalhar entendendo que as questões espirituais são muito importantes. Então, nossos filhos possuem um histórico anterior, existe a presença dos espíritos dentro de casa, existe a perturbação espiritual, combate-se com evangelho no lar, culto do evangelho no lar. Como as coisas estão muito difíceis, faça mais de uma vez por semana, se possível, todos os dias, uma oração para que você mantenha a sintonia dentro de casa. Faça leituras de obras espíritas com frequência, não faça só o evangelho. Pegue uma obra espírita para ler, porque a obra espírita, ela nos conecta com o mundo espiritual e nos faz estar o tempo todo vendo informações e dados novos, e a gente vai se sintonizando com o mundo espiritual, vendo o que acontece, é muito bom. Eu sugiro que você leia uma das obras de André Luiz, que pode ajudar muito nessa questão. Procure a obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que pode ajudar bastante. Ou a obra Ação e Reação, também de André Luiz. São duas obras que você pode escolher e que vão lhe ajudar muito a entender o mecanismo do que pode estar acontecendo no mundo espiritual. Então, ponto número 1, entender que existe uma questão espiritual envolvida, fazer o evangelho com frequência, a leitura de obras para que você se fortaleça. 2, procurar um atendimento psicológico para você e para o seu marido, para o garoto, psiquiátrico, se for o caso, para que vocês estejam fortalecidos nessas orientações que tem que ter. Ponto número 3, procurar um grupo de apoio, procurar um grupo, de repente, não sei em que cidade você vive, mas se tiver um grupo de apoio de Al-Anon, é interessante você participar, porque ali você vai encontrar pessoas semelhantes, você pode chorar, vão entender você, porque na casa deles também acontece a mesma coisa, e ninguém precisa ter vergonha de contar suas histórias, porque está todo mundo no mesmo barco, são pessoas também muito sofridas, e que podem ajudar você a entender o que vai se passar. Ponto número 3, depois da questão espiritual, do atendimento dos profissionais e da busca dos grupos de apoio, você trabalhar em você a não culpa, não carregar o peso do mundo sobre as costas e entender que ele tem responsabilidade diante disso e que, sem romper o laço, você não rompa com ele, ele precisa ter um fio de amor que ele saiba que ele pode vir buscar, já que o pai fez a ruptura, não rompa você. O pai já fez, deixa. Não rompa você. Mantenha e sempre que possível diga, meu filho, a sua mãe ama demais você, ama muito você, mas eu não concordo com o que você está fazendo, mas o meu amor por você é incondicional, não existe nada que possa separar você de mim, eu busco você no inferno se for preciso, mas eu não abandono você, só que o que você está fazendo, eu não concordo, e eu não posso tomar parte daquilo que você está fazendo, você abandonando determinadas condutas, eu sou sua mãe o tempo todo. Eu vou colher você no que você precisar de alguma coisa, eu estou à sua disposição, mas não vou servir para me combinar com essas coisas equivocadas que você possa estar fazendo. E aí, preparar a família para que, não sei se você tem outros filhos, para você não perder os outros, porque às vezes a gente olha tanto para um, que os outros se sentem desassistidos e dizem, poxa, minha mãe não tem mais olhos para mim, só tem olhos para ele. E aí esses outros também se perdem na expectativa de também terem o seu olhar diante das suas coisas. Como pode acontecer também, conheço casos, em que o filho mais velho, vendo que ele é a ovelha negra da família, ele empurra os irmãos mais jovens na droga para dizer, está vendo como não sou só eu que sou errado? O seu filhinho querido também se droga. Então, eles conduzem os irmãos mais jovens para o vício, na expectativa de aliviar a eles mesmos a responsabilidade de terem a culpa sozinhos. E no final de todas as coisas, se preparar para as grandes provas. Não abandoná-lo, mas forrar o coração de possíveis amargores que poderão advir no futuro não tão distante. É bem provável que você experimente provas bastante amargas, bastante difíceis,
difíceis mesmo. Mas, como consolo, quero lhe dizer que conheço casos de famílias em que os filhos pareciam que estavam perdidos, mas depois de passado o período de uma adolescência mais longa, lá por volta dos 30, 30 e poucos anos, começa a haver um despertamento fruto do amor, porque, nesse caso, os pais não desistiram de seus filhos, e aí, lá na frente, os filhos puderam começar a despertar para as coisas e dizerem assim: pai, queria lhe agradecer pelo senhor não ter desistido de mim, porque se o senhor tivesse desistido, eu não teria ninguém a quem recorrer. Então, eu só sobrevivi de tudo isso porque o senhor não largou a minha mão, mesmo na época mais difícil. Então, é provável que a gente consiga ter uma solução para o futuro. Tem vezes que não resolve, tem vezes que a gente vai até o final com filhos adictos, dando problema até o fim. E tem vezes que melhora, tem uma recaída ou outra, mas fazem uma melhoria na sua condição. Mas, por aí, Kika, talvez você encontre algum roteiro para começar a trabalhar. É muito interessante que você estava falando, a gente recebeu aqui também um comentário da nossa irmã com dificuldades com a filha, né? Então, assim, eu acho que a resposta foi muito bacana, contemplou muita gente, e aproveitando o gancho, aquela hora que você falava do alcoolismo, a gente recebeu aqui. Pode falar, pode falar. Eu quero falar sobre essa daqui. Então, vamos lá. IP é o seguinte: quando a situação se torna assim muito grave, e aí isso serve também para a Kika, se a situação se tornar muito grave, você vai ter que arranjar um outro local para essa pessoa morar. Nós não somos obrigados a ver os nossos filhos drogados quando eles estão nesse nível de violência, de agressão, queimando casa. Então, aí a gente diz, não dá mais para você morar aqui. Eu vou alugar um lugar para você e você não permite que a pessoa entre mais na sua casa. Quando entra no aspecto da violência, da agressão, de destruir as coisas, aí a gente tem que tomar uma atitude de pulso e ser mais assertivo e dizer: você passou do limite. Só que, nesse caso, é importante a gente dizer antes de tomar a decisão drástica. No caso, ela já queimou, fica difícil até ter mais uma coisa mais grave que isso. Mas a gente, assim, não faça isso. Se você roubar o meu carro mais uma vez, você não vai mais entrar aqui. Então, você tem que ameaçar antes, para não dizer, você queimou, pois agora você vai sair de casa. Isso é uma outra situação. Ele tem que, primeiro, sentir o que ele fez. Talvez, nesse caso, porque queimou a casa, pode ser que justifique que você tome essa atitude já drástica, mas o ideal é a gente não expulsar sem antes negociar, dizer, não faça mais, se você fizer mais uma vez, você está fora. E se disser, tem que cumprir. Falou, pode chorar lágrima de sangue, mas tem que dizer, vou alugar um local para você vai morar lá, mas aqui você não mora mais. Aqui não mais. Eu preciso de paz. Aonde a gente dorme, tem que ter paz. Muito bem, aproveitando também um gancho que o pessoal até que alertou a gente aqui, lembrou aqui, quando você falava do alcoolismo, tem um material muito bacana na internet, produzido pelos meninos aqui de Uberlândia, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, sozinho. A edição, você pode colocar lá, curta-metragem espírita sozinho. Muito bacana, que eu não sei se o Jorge chegou a ver, não, eu vou te mandar depois então, muito bacana, é uma série, né, que quando você soma todos os 6 episódios, se eu não me engano, dá um vídeo de 6 minutos, é muito bacana, e começa já justamente falando das influências espirituais no momento da bebida, do alcoolismo, e aí segue contando uma história muito bacana. O Júnior, vou postar aqui para a gente ver, você considera a evangelização do ser fundamental para a emancipação do espírito no atual momento? A evangelização, esse termo evangelização do ser, remete muito ao conceito Jesus, né? Eu não diria evangelização do ser, porque aí senão você bota fora os budistas, os Hare Krishna, mas eu diria que esse processo de transformação mais profundo, do qual a evangelização é uma das formas de se fazer, porque é a identificação do homem com o evangelho do Cristo, né? Mas, assim, você pode encontrar isso por outras vias, porque o bem é convergente, mas, sem dúvida nenhuma, a tarefa de urgência agora é o aspecto espiritual, porque do aspecto intelectual nós estamos fartos, e a nossa intelectualidade não resolveu o problema da nossa humanidade, não foi suficiente. Nós somos super inteligentes, mas
uma série de pessoas continuam morrendo de fome, continuamos tendo uma sociedade extremamente injusta, perversa, com desigualdades inaceitáveis, e nós somos muito inteligentes. Então, não é essa a via que resolveu a coisa. A via da intelectualidade não foi suficiente para resolver os dramas humanos. Nós estamos carentes há milênios de desenvolver o outro aspecto, o aspecto moral, que é fundamental para que a gente consiga efetivamente realizar o nosso processo de reerguimento. Então, sim, o processo de transformação, do qual a evangelização é uma das formas de se fazer isso, é sim a tarefa de urgência que o ser humano precisa na atual situação que o planeta está vivendo. Elahá, nosso amigo Henrique, aqui de Uberlândia, ele estudando a lei de destruição, que está lá no livro dos Espíritos, ele queria que você comentasse com relação à questão das guerras e a figura, por exemplo, de Hitler, né, nesse processo todo. E aí ele queria entender se existe a possibilidade de espíritos virem para o planeta com uma missão de originar essas destruições. Como é que ficaria essa questão, Jorge? Se alguém viesse com a missão de promover a guerra, significaria que a guerra estaria dentro do planejamento divino. E como a guerra, ela não é o bem, ela é o mal, automaticamente dá para a gente perceber que a guerra não é, na verdade, o objetivo da encarnação de determinados espíritos. O que se dá, na verdade, por conta da encarnação deles, é que eles se perdem no mecanismo que eles estão atravessando e se tornam passíveis de serem colhidos por circunstâncias promovendo a guerra. Então, dizendo assim de uma outra forma, eles não vieram para promover a guerra, mas era uma possibilidade. Como tudo aquilo que é o mal, o homem, quando reencarna, ele não reencarna para fazer o mal. O planejamento vem só com a parte daquilo que é possível fazer no bem. Agora, quando os espíritos, por algum motivo, não conseguem seguir essa programação que está desenhada, eles pegam caminhos equivocados. Então, o que acontece nessa hora? Quando o espírito vai reencarnar, se é dito, olha, você pode ser uma liderança, você pode tirar a Alemanha do caos que ela se encontra, você pode isso, todas as potencialidades que você tem, mas tome cuidado, porque você traz em si o germen da violência, da divisão, e se você não cuidar, você pode cometer um grande desatino. E aí, embora não seja a programação, os espíritos observam a chance elevada de que isso possa acontecer. Mas o espírito só reencarna porque ele tem chance de não fazer isso. Mas ele, apesar de não ter a obrigatoriedade de fazer, ele não suporta o peso do mando, e aí se fascina pelo poder, e acaba se corrompendo e promovendo esses dramas espetaculares, lamentáveis que a nossa sociedade atravessa, e que produz sofrimentos que, para esses espíritos em particular, vão levar milênios para que eles consigam resolver. Para se ter uma ideia, existem algumas entidades espirituais, não posso dizer que seja o caso dele, mas existem entidades espirituais que chegam a ficar milênios sem reencarnar e até distantes da Terra em função dos ódios que eles produzem. Não é difícil imaginar que no caso específico da liderança da Alemanha do século XX, isso também possa ter acontecido, porque imagine a quantidade de pessoas que odeiam, que não gostam dele. Os judeus, por exemplo, toda vez que falam o nome dele, depois do nome dele dizem Yimar Shemo Bezirro, que significa que seu nome e sua memória sejam esquecidos. É a mais forte maldição que o povo judeu tem. Ele fala só para algumas poucas pessoas, e no caso específico dele, isso também acontece. Fala-se o nome dele, e em seguida, Yimar Shemo Bezirro. Yimar Shemo, seu nome seja apagado. Bezirro, sua memória também. Então, são coisas que mostram que tem ainda uma quantidade muito grande de pessoas que não querem de jeito nenhum que ele se aproxime do planeta. E isso é problemático, porque você tem a necessidade de progresso desses espíritos.
né? A gente não sabe o destino que essas almas vão ter, nós estamos num período de transição planetária, e é provável que algumas desses espíritos, não estou me referindo especificamente a ele, mas outros que promoveram massacres em séculos anteriores, que são reconhecidos como pessoas muito perversas, e até do século XX, nós tivemos outros líderes que também foram muito perversos no século XX, podem ter perdido a concessão de permanência no planeta exatamente pela dificuldade que eles têm de se aproximar da ambiência da Terra pelas dificuldades que eles possuem. Mas voltando à pergunta que foi feita, não, eles não vêm programados para promover a guerra, porque se eles viessem, a guerra estaria no desenho de Deus e não é necessário que ela aconteça. Ela é aproveitada, porque aí ela serve como instrumento de progresso. Tem uma pergunta aqui, de um ouvinte que pediu para não se identificar. Eu vou fazer o comentário dele e ele pede para ver se você pode falar alguma coisa. Venho numa caminhada onde consegui me libertar do álcool, drogas, 4 anos. Há 3 meses larguei o cigarro e agora quero me libertar da escravidão das relações sexuais, relações doentias. E ele pede desculpa por estar comentando isso aqui, mas diz ele que seria o karma dele. E ele, assim, ele precisa trabalhar mais sobre essas situações na vida dele, porque ele não quer magoar ninguém, não quero fazer mal às mulheres com quem me relaciono. E aí ele pede para orar por ele e comenta assim: estou em celibato há 2 meses. É com você. Talvez o celibato não seja a melhor opção para ele. Porque se ele tem esse impulso sexual tão forte, talvez ele escolher uma parceira e viva uma relação com ela que seja uma relação de reciprocidade, em termos dos interesses sexuais que eles possuam, mas em regime de fidelidade, já é um progresso muito grande. Mesmo que seja uma relação erotizada, ainda assim, nós estamos num processo de progresso. A natureza não dá saltos. Então, se a gente vive uma vida promíscua, a gente vai trabalhar para não ser promíscuo. Escolhe uma pessoa, porque o que acontece? André Luiz comenta sobre isso e Emmanuel também, que a energia sexual ela tem que cursar, ela tem que fluir. No livro Libertação, acho que é página 67, ele diz que a energia sexual é como se fosse um rio caudaloso que cursa. Se você põe uma barreira para que o rio não curse, represando o rio, a água fica parada, e a água parada, ela vai gerando lodo, podridão, aparecem vermes, e uma série de formas repelentes que ficam atrás daquela barreira. E aquilo vai fazendo força, até que um dia a barreira rompe, e aquelas formas horrorosas e aquela água mal cheirosa desce a correnteza do rio de uma vez só. Então, essa é uma imagem que André Luiz coloca no livro Libertação, página 67, 68, por aí mais ou menos. Então, essa leitura é muito próxima da leitura que Emmanuel faz no livro Vida e Sexo, dizendo que a energia é para ser cursada. Então, refrear numa forma de... Se você tem uma vida sexual muito intensa, você puxa o freio de mão, dá um cavalo de pau para você não ter mais contato com ninguém, você pode até refrear, mas você pode não suportar e depois rebentar essas suas resistências. O ideal é que você viva uma vida afetiva com alguém e procure manter uma fidelidade com esse alguém, e sendo sincero com isso, alguém dizer: olha, eu sou uma pessoa que tenho muitos impulsos, eu quero que você me ajude a me educar, eu preciso me educar, me ajuda nisso. Escolhe uma parceira que possa ajudar você nisso, e viva uma vida de reciprocidade com ela, do celibato, é um aspecto para quem já tem uma caminhada mais longa, quem já venceu determinados impulsos que tem, que já consegue ter mais serenidade no uso das suas energias afetivas. Para quem vem nessa onda de droga, de alcoolismo, do tabagismo, e está agora lutando para a questão da sexualidade, a gente tem que respeitar as nossas características e ir devagar, orando, mantendo as nossas relações e evitando a promiscuidade, isso sim. Evitar os relacionamentos sem afeto, para que a gente não se veja emaranhado numa série de infelicidades. Escolhe alguém para curtir com esse alguém a vida que Deus nos concedeu. Muito bem, Jorge. A nossa irmã Gisele Asfuri, de Rio Branco,
no Acre, pergunta: estou lendo há 2000 anos, e aí ela fala: antes de Lívia se tornar cristã, ela não tinha visões do plano espiritual, mas depois que se tornou cristã, suas visões tornaram-se relativamente corriqueiras. Então, eu gostaria de saber se quando a pessoa desenvolve fé forte e firme, quando se entrega de todo o espírito à confiança no mais alto, se é natural aumentar a sensibilidade de comunicação com os bons espíritos. A Gisele, lá de Rio Branco, no Acre. Boa noite, Gisele, minha vizinha, ela é aqui do Acre, minha vizinha aqui do lado. Isso mesmo. Boa noite, vizinha. Esse fenômeno é chamado na literatura espírita pelo nome de mediunidade natural, que é a mediunidade que surge pelo fato de você ter uma intensa conexão com o mundo espiritual. Você até nem percebia com nitidez o mundo espiritual que o circundava, mas à medida que você começa a viver de maneira mais expressiva essas experiências, os nossos canais de sensibilidade se tornam mais agudos e a gente começa a ter mais percepção das coisas. No caso específico de Lívia, é importante observar os aspectos culturais. Quando, por exemplo, você tem uma pessoa que ela é protestante e que ela tem uma determinada regra de interpretação de vida, em que ela diz que os espíritos não existem, não existe. Morreu, acabou. Essas pessoas, elas têm menos percepção do mundo espiritual porque existe um bloqueio do próprio ego para que ela perceba as experiências que ela está vivendo. Até mesmo aquelas que ela poderia estar vivendo, ela sofre um bloqueio, ela não registra de maneira nítida. A partir do momento em que a pessoa admite a possibilidade de que isso possa acontecer, ou que você começa a realmente ler uma obra espírita e dizer, não, isso pode acontecer, você abre a mente para que aquilo que já estava acontecendo não sofra mais os bloqueios que a gente tem por conta do ego. E aí, as experiências se tornam mais francas a partir dessa experiência. Então, Lívia vinha de uma história no paganismo, que não tinha tantas expressões no que diz respeito ao socorro do mundo espiritual, a essa presença do amor divino nas nossas vidas, dessa coisa da divindade próximo de nós de maneira mais pura. Os deuses do paganismo eram deuses mais humanizados, antropomórficos, então possuíam defeitos, e isso fazia com que, de certa maneira, essa sensação de graça e de plenitude pelo contato com o espiritual não fosse tão clara. Por conta disso, ela acaba não tendo esses registros tão frequentes. Quando ela abraça uma nova forma de interpretar a vida, naturalmente, aquilo que já acontecia, mas que ela podava, que ela filtrava com seu próprio eu, acabam esses filtros e ela passa, então, a lembrar com mais nitidez os fenômenos que a gente tem. É a chamada mediunidade natural decorrente da conexão com o mundo espiritual. Muito bem, Jorge Elahá, ouvintes da emissora do Mesmo Tempo, vai passando e tem muita pergunta, não vai dar para atender todo mundo, a gente vai correndo aqui, olhando ali, vendo aquelas que não foram tratadas em Pinga Fogo anterior, até me perdi aqui, tá vendo? Mas tem uma pergunta que também eu acho que é interessante. Gostaria de saber, essa aqui é da Marli Ângelo, de Jacareí, São Paulo. Ela pergunta o seguinte, olha, gostaria de saber como é que ficam os espíritos nos embriões congelados e se a mãe nunca puder usá-los, será considerado aborto? A Marli Ângelo, da cidade de Jacareí, São Paulo. Jorge. Ok. Olá, Marli. Boa noite para você. Recomendo você a leitura do livro Dias Gloriosos. No livro Dias Gloriosos, nós temos a resposta para essa pergunta sobre embriões congelados. Joana de Ângeles, nessa obra, fala que os embriões congelados, eles estão ali em 3 situações distintas. 3. Situação número 1, espíritos que estão ligados aos embriões e programados para reencarnar. Ou seja, você quer ter um filho, mas tem limitações da maternidade,
para que você tenha, você vai ter que lutar e vencer uma fragilidade sua e conseguir efetivamente só através de um esforço real de tentar uma gravidez para mostrar que você realmente tem desejo de ser pai, tem desejo de ser mãe, porque, por algum motivo da lei de causa e efeito lá atrás, essa possibilidade agora para você, ela só com muito esforço para você conseguir. Então, eles estão programados para renascerem, estão programados para renascer. Então, vai fecundar, os espíritos vão se vincular e eles vão ficar ali congeladinhos. Ah, vão ficar congelados? Vão, mas não vão ficar com frio, porque a ligação do espírito com o corpo, no começo, elas são sutis. Então, ele tem vínculo, mas ele mantém razoável lucidez, mas ele continua vinculado àquele ovo. O ovo vai se dividir algumas vezes, aí vai ser congelado ali pelo 6º até o 8º dia de reprodução, ele fica guardadinho, e aí para a reprodução, ele fica congelado, não evolui mais, o espírito está vinculado, laços frouxos, ele permanece vinculado. A hora que os pais decidirem pela implantação, implanta, ele sai da condição de letargia que ele está, começa a se multiplicar, aumenta a conexão, o espírito se conecta e renasce. Pronto, certinho. Se os pais separarem e não quiserem mais ter aquela criança, a ligação é frágil. E o espírito pode dizer, separou, não vai dar mais, eu vou abandonar. Ele pega e abandona. Ele pode. O espírito pode abandonar um ovo fecundado. Ele abandona. E aí, se alguém quiser fecundar, não vai vingar, porque não tem mais espírito vinculado àquele ovo. Ok? Esse é o caso número 1. Ovo fecundado com espírito vinculado, programado para renascer, que vai renascer de acordo com a normalidade, mas pode desistir se ele entender que não é conveniente mais a permanência. Caso número 1. Caso número 2. Ovo fecundado, espírito ligado para não encarnar. Eu disse não encarnar. Os espíritos vão pegar um espírito do mundo espiritual, vão vincular a um ovo que vai ficar congelado e ele não está programado para renascer. Que loucura! Por que eu pegaria um espírito que está no mundo espiritual, pendurar num ovo fecundado, sem não vai nascer? Qual é o sentido disso? Dar a esses espíritos o refrigério da paz. Existem espíritos atormentados do mundo espiritual, perseguidos, viciados, torturados, escravizados, sofrendo loucuras. Lembra daqueles antigos líderes que estavam perturbadíssimos por conta das lembranças do que eles faziam? O que você faz? Você pega esse espírito, vincula num ovo e diz, você não vai renascer, é só para ficar escondidinho dos seus algozes. Porque quando ele inicia o processo de torpor, ele para de emitir a vibração mental dele, aí os seus obsessores não o acham mais. Ele fica como que, entre aspas, escondido. Aquele corpo que não vai renascer, aquele ovo vai ficar anos ali pendurado, é exatamente para que ele fique adormecido, fugindo da perturbação que seus algozes lhe produzem. Isso se chama uma segunda estratégia. Eles estão como que guardados, é uma solução para guardar os espíritos do assédio dos seus perturbadores. Eles ficam semi-adormecidos e ali eles permanecem nesse estado enquanto for conveniente. No caso primeiro, eles ficam mais despertos, porque eles têm uma vinculação frágil, eles até ainda têm uma vida e vinculação com o corpo, mas ainda têm vida. Fazem as coisas, eles se deslocam, têm a vida deles, mas estão vinculados. Nesse segundo caso, os espíritos adormecem o espírito para que ele não emita mais os pensamentos e pendura num ovo para ele ficar ali vinculado. Fica aí. Então, eles estão programados para não renascer. São aqueles que não têm previsão de serem renascidos, vão ficar ali 10, 15, sei lá, 20 anos congelados, sem renascimento. Ninguém precisa ficar preocupado. Meu Deus, esses espíritos estão ali, estão em processo de cuidado. Terceira situação, são ovos que têm o ovo fecundado e não tem espírito. Não tem espírito, tá? Só o ovo, só tem vida orgânica e não tem vida espiritual. Porque a fecundação é um fenômeno orgânico, é quando o óvulo encontra o espermatozoide. Isso chama-se fecundação. Quando o espírito se assenhora desse material fecundado, chamamos de concepção. Então, eu posso ter fecundação sem concepção.
Só teve vida orgânica, não tem vida espiritual. E o que vai acontecer? Isso acontece normalmente. Muitas vezes que a mulher tem uma relação sexual, ela sofre um processo de fecundação. O óvulo é fecundado o óvulo é fecundado pelo espermatozoide formando o ovo, mas nenhum espírito se vincula. Então ele vai começar a sua multiplicação. Se a multiplicação não dá certo, não vai para frente, não tem uma orientação para que continue a formação dos tecidos, então ela acaba formando uma coisa meio estranha e, às vezes, frequentemente, a mulher acaba tendo um aborto natural na primeira menstruação, porque ele não vinga, ele não dá certo, às vezes tem graves deformidades cromossômicas, uma boa parte dos espermatozoides humanos tem defeito cromossômico, é uma fração muito pequena, os que são absolutamente saudáveis. Então, se um espermatozoide doentio fecundou o óvulo, já vai produzir uma forma que não vai dar certo, o espírito nem se vincula e ele perde. De outras vezes, essa bolinha orgânica, ela tem uma condição mínima de sobrevivência, ela se multiplica, alcança o útero e se fixa no útero, se nida e forma um novo ser, que acaba tendo gestação completa. E quando a criança nasce, não é uma criança, é uma bola de carne. Chama-se mola idatiforme. Se alguém quiser ver depois, mola idatiforme é com H. Idatiforme. É uma massa de carne. Hoje, não existe mais. Na época do Rubens tinha mais, porque ninguém tinha ultrassom, então a mulher dava à luz e ia saber que era uma mola idatiforme. Hoje, no primeiro mês de gestação, o médico passa ultrassom, não tem pulmão, não tem coração, não tem rim, não tem coluna vertebral, é só uma massa de carne. Diz, olha, isto aqui é mola idatiforme, a gente vai tirar. Aí ele faz uma curetagem e toca para frente. Então, voltando à pergunta inicial, 3 situações para os ovos fecundados. Ovo fecundado com espírito vinculado, que vai renascer, mas ele pode abandonar a prova. Ovo fecundado com espírito vinculado, que não é para renascer, é para guardar espíritos perturbados. E terceira situação, ovo fecundado sem espírito vinculado, que são aqueles que nunca vão renascer, só tem a parte orgânica, não tem a parte espiritual. Tá muito bacana esse pinga-fogo. A gente vai para a última pergunta, porque já tá, né? Já vamos para 1h30 de live. E essa pergunta, ela é muito interessante, porque pode ser a curiosidade de muita gente. Como é que o Espiritismo enxerga uma situação como essa? Eu vou colocar aí para você ver e vou ler também. Vamos lá. O nosso ouvinte, Rafael Luna, pergunta: sou policial militar e com isso há uso de armas. Como fazer em um caso de violência para a autoproteção em serviço ou para a proteção familiar, com a chance de ferir letalmente na visão espírita? Jorge Elahá. Pinga fogo. Essa daí é boa, né? Boa, para a gente encerrar. Essa foi para encerrar, né? Na prisão de Jesus, quando Jesus é preso, Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? Então, as armas, elas, a princípio, elas não devem ser utilizadas pelo ser humano na condição natural que a gente tem. Só que a profissão do policial, ela exige isso, vamos falar assim de uma maneira meio esquisita, mas é a melhor, é uma ferramenta de trabalho. É a ferramenta de trabalho dele, porque ele precisa ter algum instrumento para estabelecer o equilíbrio da sociedade. E para que ele possa ter autoridade em algumas circunstâncias, ele talvez tenha que fazer uso dessa arma. Só que os próprios policiais são orientados a se utilizar disso somente nos casos extremos. O ideal é que eles trabalhassem sem necessidade de utilizar, podiam até estar portando, mas sem a necessidade de utilizar o recurso. A polícia do Japão, há um tempo atrás, eu lembro que ele tinha comemorado que tinha dado 2 tiros no ano. Eu fiquei pensando, né? 2 no ano. E, assim, a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Agora, isso faz parte do momento evolutivo que a gente está, não é? Então, a gente procurar fazer as coisas de tal sorte que a gente, como dizem os espíritos,
quando tiverem que fazer, fazer com humanidade, quando tiver que fazer. Então, a gente nunca perder de vista a visão espiritual que a vida nos dá. Às vezes, a gente tem que usar da autoridade numa situação de conflito e tal, mas nunca perder a cabeça, saber, mesmo quando você empunha a arma, empunhar com autoridade para fazer. E, na circunstância mais grave, lembrar sempre que é mais fácil, é melhor, diante da lei de causa e efeito, você ser uma vítima do que um algoz. E quando a gente usa a arma, eu não preciso obrigatoriamente atirar na direção da pessoa. Você pode atirar em outras direções, ou até tiros não letais, para evitar um comprometimento maior com a lei de causa e efeito. Então, seria mais ou menos uma gradação. Tanto quanto possível não usar. Se tiver que usar com um pensamento de humanidade quando pensa. Atira para o alto, atira para não atingir a pessoa. Se tiver que imobilizar alguém que não tem jeito, fazer de forma que não seja um tiro letal. Se você for um sniper, aí não tem jeito. O sniper, ele é chamado para dar o tiro letal, mas ele está movido por uma circunstância na qual o negociador já sinalizou que não existe mais condição de diálogo. Então, é mais para legítima defesa, para salvar alguém que está em perigo iminente, já se esgotou os recursos do diálogo, então, para salvar o refém, usa-se o recurso do sniper. Então, são circunstâncias que tem que se buscar, mas tanto quanto possível, a gente deve evitar utilizar esse tipo de recurso, porque a gente pode se emaranhar com a lei de causa e efeito desnecessariamente. Então, trazer o coração sereno, para que, caso isso tenha que acontecer, isso não seja movido pelo nosso ódio, pelo nosso sentimento de raiva, porque é isso que vincula ainda mais os espíritos nas suas histórias futuras. Muito bem, enquanto o Jorge ali tem um ar para fazer a prece para a gente, deixa eu lembrar aqui o pessoal perguntando. A gente está com toda a série do Pinga Fogo disponível lá no YouTube da Web Rádio Fraternidade. Você entra lá no YouTube, tem lá a playlist, tem lá a opção lá do Pinga Fogo. Então, desde o primeiro, que foi ao ar no dia 13 de abril de 2020, meu Deus, hein, Jorge? Desde o dia 13, tá lá. Inclusive, já vai ficar postado esse que a gente está fazendo hoje. E eu queria, assim, pedir desculpa que a gente não conseguiu trazer todas as perguntas, mas isso é bacana, porque a cada programa, a cada momento nosso, a gente vai tendo a oportunidade de ver essa memória viva aí, que o povo fica perguntando aqui, como é que você faz para guardar tudo aí dentro da cabeça, viu, Jorge? Então vamos lá, o Jorge vai fazer a prece para a gente. Eu queria convidar você que está aí ouvindo com a gente, ou está assistindo, vai acompanhar em outro momento, que se você puder, nesse momentinho agora, se relaxar bastante, firmar essa conexão com Deus, eu tenho certeza que os amigos espirituais estarão aí do teu lado, te envolvendo, aplicando aquela energia que vai te fortalecer. E também aquele ente querido que você sabe que tem dificuldades, que tem problemas, mentaliza ele que a gente faz uma conexão aí, e os espíritos vão ajudar esse seu ente querido que você tem pedido a Deus por ele. Ela vai com você. Então, vamos orar. Senhor de todas as coisas, no santuário da oração, em que nos reunimos nesse momento, para procurar a bênção sobre os nossos lares, queremos te rogar pelos nossos filhos, Senhor. Protege as almas que tu nos concedeste, para que cuidássemos delas, a fim de que elas tomassem os seus próprios rumos na vida. Ilumina os nossos corações, oferecendo a cada um de nós a sabedoria que nos falta, para que melhor saibamos como conduzi-los na estrada da vida de cada um. Dá-nos a lucidez suficiente para entendermos que todos eles são espíritos, com histórias pregressas, amargas e profundas, com cicatrizes enormes, das experiências que trazem de outras existências físicas, e que por essa razão torna-se difícil muitas vezes
entender de maneira mais clara a imensidão das suas angústias e das suas dores. Por isso te rogamos nesse momento que tu nos auxilies a acessar os mentores de cada um deles. Dá a cada um de nós a capacidade de nos comunicarmos com aqueles que os guardam, para que eles consigam ter mais acesso à mente dos nossos filhos, para que eles consigam se fortalecer através do nosso pensamento, no socorro a esses companheiros que tu nos deste, para que nós os tutelássemos. Senhor de todas as coisas, abençoa nossos lares, harmoniza as nossas relações e acerena os nossos corações diante das angústias pelas quais passamos, diante das opções que eles fazem, dos caminhos tortuosos que tomam e de muitas formas de viver que eles assumem tão distantes daquelas que lhes ensinamos. Que o nosso amor não seja menor do que as loucuras que muitas vezes eles fazem. E se por algum motivo nós fragilizamos a nossa fé diante daquilo que nos acontece, nos socorre, Senhor, e nos levanta de novo, para que não nos falte a fortaleza de suportar as nossas lágrimas e nossas dificuldades pelos caminhos que eles mesmos escolheram. Desce assim a tua proteção sobre os nossos lares e sobre os nossos corações, para que as nossas almas se sintam fortalecidas ao saber que não nos encontramos sozinhos e que o teu amor nos segue aonde quer que estejamos. Nos dá, assim, a serenidade que nos falta para podermos suportar as provas que a vida nos traz, entendendo a necessidade que temos de cada uma delas para o crescimento de todos nós, nascendo do nosso progresso. Abençoa dessa forma não somente as nossas famílias, mas derrama as tuas bênçãos sobre todos os lares, aonde se encontram os nossos filhos enlouquecidos, os nossos lares em desalinho, o desamor e a mágoa, tomando os espaços das relações saudáveis. Fortalece em nós a serenidade que nos falta, para que possamos construir a sociedade que almejamos, diante da fé que tu nos ofereces. Protege assim os nossos corações, Senhor de todas as coisas. Guarda os nossos corações, hoje e sempre, Senhor, na certeza de que tu nos guardas, de que tu nos velas e que tu nos ofereces sempre o melhor a cada dia. Não nos faz crer que nós somos frágeis, mas nos traz a convicção de que diante de ti somos fortes o suficiente para vencermos a nossa pequenez. Desce a tua bênção sobre toda a humanidade, nos guarda, Senhor, e abençoa as nossas vidas para que continuemos a perseverar no propósito de educar aqueles que tu nos confiaste e guardar a lealdade a tudo aquilo que tu nos pede que façamos. Fica assim conosco, Senhor da vida, e nos guarda na tua paz. Muito bem, a nossa eterna gratidão a cada um de vocês, ouvintes, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e a gente queria aqui, Jorge, é muito bacana, assim, e um agradecimento geral, através dessa mensagem aqui que chegou, ó. Lê em japonês aí para nós. Eu acho que a Patrícia de Goiôerê é capaz de ler, eu não. Ela está na live. Estou brincando, é a Alice, agradecendo, lá do grupo de estudos de Suzuka. Lá de Suzuka, no Japão. Isso mesmo. Que legal, hein? Que legal. Que bacana. Muito bom. Isso. Então, em nome da Alice e de todos vocês que estão aí ouvindo a gente pela rádio, são mais de 10 países aqui, sem contar uns que o sistema não identifica. Então, assim, muito obrigado mesmo. A gente está junto, justamente fazendo com que essa mensagem console corações e ajude a gente nessa caminhada. Tem o Akio Fukuda, que também faz parte desse grupo, o Henrique, também é um dos integrantes desse grupo. Ele fez 20 anos ano passado. É muito verdade. Bom. Nossos amigos lá do Japão. Jorge, fica com Deus, obrigado. Não desliga não, que eu quero falar com você aqui internamente, viu? Tem um recadinho
uma coisinha que eu, Tá bom. que eu vi aqui. E a todos vocês, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. E a 24 horas no ar a gente está aqui, viu? Tá? Você pode Gente, baixar o aplicativo e ouvir a gente. Suas palavras finais, Jorge. muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe todos nós e que abençoe os lares de todos aqueles que hoje trouxeram seus dramas. Que hoje, particularmente, os nossos bons espíritos possam estar presentes, dando força, que às vezes os problemas não vão se resolver da noite para o dia, mas a gente precisa de força para atravessar essa ponte das grandes provas e chegar feliz do outro lado. Fiquem todos com Deus. A gente encerra com esse recadinho aqui. E a Rádio Fraternidade continua 24 horas no ar. Dois recadinhos que eu queria passar para vocês. Esse aqui é o primeiro. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Kit Evangelho é um clube de assinatura mensal de livros espíritas infantis. Tudo baseado nos princípios espíritas que Chico Xavier recebeu de Emmanuel. Kit Evangelho, um ótimo presente para quem você mais ama. Assine agora www.kitevangelho.com. Use nosso cupom e ganhe um desconto especial.